Olá, meus amores! Vamos dar agora continuidade a mais uma videoaula de ciências. Vamos recordar um pouquinho? Vamos? Em nossa última aula, nós vimos que o nosso planeta ele é repleto de substâncias que podem se misturarem. Você está lembrado disso? Que o líquido se mistura com o sólido e o gasoso, que o gasoso também pode se misturar com o líquido e com o sólido. Vimos que o líquido também se mistura com o gasoso e o sólido. E a gente pôde ver todas essas três formas de mistura de substância. Hoje, a nossa aula vai falar sobre dois assuntos. O primeiro é esse aqui. Como podemos separar algumas misturas, algumas substâncias? E o outro vai ser, ainda nessa mesma aula, como as substâncias ou as misturas se transformam. Tudo bem? Então vamos começar pela separação de misturas. No seu primeiro parágrafo, em sua apostila, na página 25, você poderá fazer aí, usar o seu marca-texto, fazer um destaque, um clique nessa informação que é bem importante. Será que uma mistura pode ser separada? Claro que sim. Como podemos fazer isso? A resposta depende do tipo de mistura e a separação pode ser simples ou requer um processo mais complexo. E vamos ver agora alguns exemplos. Existem várias formas de separação. O primeiro exemplo nós chamamos de separação. Essa é uma forma, uma técnica super fácil, não é complexa. Você vai poder usar as mãos, nós chamamos de catação. Sim, quando você vai catar, você vai separar algumas substâncias da outra. Por exemplo, essas mãos aqui, ela está separando grãos de feijão. O feijão bom daquele feijão que deve estar estragado. Então, você está separando aí essa substância, esse material da natureza. Ela é bem simples. Outro tipo aqui, dá uma olhada, todos esses exemplos estão no seu livro na página 25. Esse outro exemplo, nós estamos aqui com clips de plásticos e clips de metais. Para fazer essa separação, já não foi simples assim só com a mão. Precisamos usar outro recurso como uma imã, né? Misturamos todos os clips e pegamos a imã e ela separou ali automaticamente, grudou na imã somente os clips de metais. Os de plástico ficaram separados. Foi também outro tipo de separação de elementos. Nós chamamos esse tipo de separação magnética. Outro tipo de separação que também está no seu livro é a destilação. Como é que a gente faz esse tipo de destilação? Por exemplo, aqui ele está trazendo a imagem de salinas. Você sabe como é que é retirado o sal da água? Primeiro se retira toda aquela água, a água onde tem o sal, salgada, se leva para outros lugares como tipo de lagoas rasas, para que ele, pela forma natural, aconteça a evaporação do líquido e aí sobre apenas o sal composto, ou seja, o sal que é sólido. É assim que eles se separam as duas substâncias, a água, que é o líquido, do sal, que faz parte dela. Então, aí você vê que já é uma separação um pouquinho mais complexa, não precisa só das suas mãos. Também temos, olha aqui esse exemplo, usando um filtro. Essa é uma separação que nós chamamos de filtração. O filtro é um bom exemplo, a água que chega até a nossa casa, com o destino de ser ingerida para que a gente beba e mata a sede. O filtro de barro, muita gente ainda usa, eu uso muito meu filtro de barro, não abro mão dele. E ele, como o barro, naturalmente, ele já seleciona, ele já consegue tirar elementos pesados ou elementos que são tóxicos, ele consegue tirar, separar da parte da água para o copo que você vai tomar, tomando assim uma água limpa e filtrada. Outro exemplo que não está aqui é o café. Quando é filtrado também, se separa e fica o pó do café no filtro e desce apenas o líquido já misturado com o café. E
Existem outras formas, essas são as principais que o livro de vocês apresenta aqui para vocês. Essa peneira que você está vendo aqui, ela é um objeto, é um utensílio muito usado nas nossas cozinhas, principalmente quando a gente vai preparar comida, vai fazer, por exemplo, um suco, bate no liquidificador e quer separar a semente para ficar apenas a polpa, ou quando sua mãe está batendo um bolo, ou você mesmo já sabe fazer, quer usar e peneirar ali a farinha de trigo, deixar só a mais fininha e separar a parte mais grossa. Então a peneira é muito usada para separação de elementos ou de misturas. Vou deixar com você um vídeo bem curtinho explicando a mesma coisa, só que com exemplos mais dinâmicos para você não esquecer. E eu já volto para a gente falar sobre os alimentos ou as substâncias que se transformam, tá bom? Olá, crianças! Hoje a nossa aula é Ciências. Eu sou a professora Ana Paula e o tema da nossa aula é separação de misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas são formadas por mais de uma substância. Ela pode ser homogênea quando apresenta uma fase ou heterogênea quando apresenta duas ou mais fases. Vamos separar essa mistura? Temos aqui a água e o sal. O sal se dissolve quando misturamos com a água. Ele quebra em pedacinhos bem pequenininhos. E o único jeito de separar é a destilação, que nada mais é do que o aquecimento da água. A água é aquecida e evapora, e o sal permanece. Então, a água passa por um condensador e volta ao estado líquido. Vamos ver agora a separação de misturas heterogêneas, que é quando você olha e vê mais de uma fase. A água e o óleo. Em repouso, ela já se separa. Esse processo de separação chama-se decantação. É a separação de diferentes densidades. Usamos um funil de bromo que tem uma torneirinha que, ao abrir, a água cai e o óleo permanece. Quando misturamos areia e água, a areia não dissolve na água, ela fica no fundo. Para fazer essa separação, utilizamos um filtro de papel. A água vai passar e a areia fica. Esse processo chama-se filtração. Quando conseguimos fazer a separação com as nossas mãos, chamamos de catação. Outro exemplo de mistura é areia e serragem. Quando colocamos água, a serragem boia e a areia vai afundar. Essa separação chama-se flotação. E por fim, temos a separação magnética. Ela é feita através de um ímã. Outro exemplo de separação magnética, se jogarmos clipes na areia, não vamos pegar clipes um por um. Nós passamos então um ímã e fazemos essa separação. Agora vocês vão fazer o resumo dessa aula no caderno para estudo e resolver os exercícios do aplicativo. Beijos e até a próxima aula. Voltamos. E aí, vocês perceberam tudo que a tia G tinha falado? A professora Ana Paula ilustrou de forma bem dinâmica. Eu esqueci de falar para você que na página 26, também está no seu cronograma, tem uma experiência aí que vai ajudar você a separar também algumas substâncias. Nesse caso, na página 26, sobre as cores das suas canetinhas. Essa experiência você vai fazê-la, vai realizá-la e durante a realização você vai filmando, porque vai servir de nota para ciências.
e você vai me mandar essa primeira experiência aí da página 26 até o dia 26, até a semana que vem. Você tem uma semana para fazer e me mandar. Agora, vamos entrar na segunda parte da nossa aula, quando as substâncias também se transformam. A gente viu primeiro no vídeo anterior, semana passada, que elas se misturam. Agora, no início dessa aula, a gente viu que elas podem se separarem, essas substâncias. E agora eu quero mostrar a vocês que elas podem se transformarem. E acontece de duas formas. Ou ela se separa pela forma física, ou ela se separa pela forma química. E eu vou começar com vocês na página 28, mostrando como é que acontece a mistura da forma química. É simples, é quando uma substância, ela passa por um processo, ela se envolve por outra ação, uma ação ou interna do corpo de um ser humano, ou por ações do ar, ou pela ação do tempo que passou, ou o tempo que foi curto, ou quando ela se transforma também pela questão da luz solar. Existem vários fatores que podem interferir e podem mudar, transformar uma substância quimicamente, tá? Olha aqui, o seu livro trouxe essa imagem. Aqui a gente vê uma ave com uma semente no bico. A semente está pronta para entrar no organismo deste ser vivo. O que vai acontecer? Olha bem na imagem seguinte ao lado. O que aconteceu? Essa semente entrou, passou por todo o processo digestivo dessa ave, recebeu elementos internos do corpo, do estômago dele, químico, e depois que todas as substâncias foram aproveitadas para o corpo dessa ave, o resíduo que sobrou, que não prestava mais, foi eliminado através das fezes. Então houve aí, nós podemos dizer que houve aí uma transformação química. A semente era de um jeito e o final dela foi totalmente transformada, entendeu? Outro exemplo aqui, veja bem as cores desses pregos. A gente percebe os pregos, o que você vê neles? A primeira parte a gente vê que os pregos são limpos, são pregos novos. E na segunda imagem, o que você diria? Esses pregos são novos? Você imediatamente ia dizer não, esses pregos parecem velhos, porque eles estão enferrujados, mudaram de cor. Você sabe por que isso acontece? Porque quando os pregos, que é feito de ferro, quando o ferro ele é exposto à ação do ar e também à umidade, acontece essa oxidação aí, e aí acontece e surge o ferrugem, que vai corroer o ferro. Tá bem explicadinho no seu livro, na página 28. O último exemplo do seu livro tem aí esse jornal, esse papel. Qual a diferença dos dois? A cor amarelada. Com o passar do tempo, os papéis tendem a ficarem amarelados, ou se ele ficar muito tempo exposto ao sol, também poderá ocorrer essa mudança, certo? Agora, esses três exemplos que eu mostrei a vocês são as reações químicas que transformam e eles deixam de ser o que eram, certo? Então, a semente deixou de ser uma semente sólida, se transformou em fezes. Depois a gente viu os pregos se transformaram em ferrugem. E o papel, houve a transformação física na composição do papel, que ele ficou amarelado. Ele mudou. Agora eu vou mostrar para você que existem as transformações físicas. Elas são diferentes professora? Elas são diferentes da transformação química? Sim. Elas mudam apenas o seu estado, elas não deixam de ser o que elas são. Por exemplo, veja bem aqui essa folha de papel. Eu peguei, ou você pegou essa folha de papel, amassou. O que foi que mudou aí? Mudou a composição? Ela apenas mudou o modo dela, a forma física dela, que estava um papel sem nenhuma dobra, e na segunda imagem ele ficou amassado na forma de uma bola de papel. Mas a bola de papel deixou de ser papel? Não deixou. Ou então não houve uma mudança química aí. O que mudou
Foi apenas a forma física dela. Então, esse é um exemplo de uma mudança física. Olha agora o gelo nesse outro exemplo. O gelo superaqueceu, o ambiente está quente. E o que aconteceu com essa pedra de gelo? Ela derreteu, ela ficou água. Mas quando ela era gelo, ela também não era água? Sim. O que mudou apenas foi o modo de como ela estava, o estado dela. A água é um bom exemplo, ela pode ficar líquida, ela pode ficar gasosa e sólida, mas ela não vai deixar de ser água, ela continua sendo água. O que mudou foi a sua forma física, entendeu agora? Por último, nós temos aí o exemplo dessa caneca quebrada. Dela, o que aconteceu quando ela ficou quebrada? Ela só ficou inviável para ser usado, mas não mudou aí a sua composição dela, né? Do material em que ela foi feita. Ela só ficou quebrada, não presta mais para ser usada, mas não deixou de ser o mesmo material da caneca que está inteira. Então, gente, quando esse tipo de mudança acontece, nós dizemos que são as mudanças físicas, só mudou a forma dela. Os primeiros exemplos que eu falei da mudança química é quando ele se transforma totalmente, deixa de ser uma coisa para virar outra coisa, para surgir outra, deixa de ser uma substância para se transformar ou surgir outra substância na química. Na física só muda a forma física, tá bom? Também tem aí na página 30 uma experiência que vocês vão fazer para perceber esse tipo de mudanças quando ocorre. Vocês vão fazer aí com procedimento simples. Toda a orientação está na página 30. Podemos tirar dúvida também nas nossas lives. E essa experiência, que é a segunda que eu estou falando hoje nessa videoaula, você poderá me entregar dia 11, daqui 2 semanas. Então, assim, a semana que vem você me entrega a experiência que está na página 26, no dia 26/10. Daqui 2 semanas, você me entrega a segunda experiência da página 30, que vai ser no dia 6/10. Tá tudo escrito e explicadinho no seu cronograma, tá bom? Eu vou deixar com vocês mais uma explicação e ilustração dinâmica que eu gosto da professora Ana Paula, para que você não esqueça dessa explicação. Hoje, na nossa live, nós vamos conversar bastante sobre isso. Beijo para você e até daqui a pouco. Olá, crianças! Hoje a nossa aula é Ciências. Eu sou a professora Ana Paula e o tema da nossa aula hoje é Transformações da Matéria. A matéria pode sofrer transformações físicas ou transformações químicas. Vamos começar aprendendo sobre as transformações físicas. Ela altera apenas a estrutura física da matéria, ou seja, a sua aparência, mas a sua composição permanece a mesma. Observe essa latinha intacta e a latinha amassada. Continua sendo uma latinha, não é mesmo? Só que a aparência delas mudaram. Observe outro exemplo, uma folha de papel sulfite e uma folha de papel sulfite amassada. Continua sendo uma folha de papel sulfite, porém a aparência mudou. Outro exemplo de transformação física que vemos no nosso dia a dia é a água, em estado sólido, líquido ou gasoso, porém continua com a mesma composição, continua sendo água. Agora vamos aprender sobre as transformações químicas. As transformações químicas, ela altera a composição da matéria, formam novas substâncias e elas podem ser identificadas com algumas evidências. Uma delas é a alteração da cor. Observe esses pregos, quando eram novos e quando foram ficando velhos, enferrujados, alterou a cor. Então, sofreu uma transformação química. Outra coisa que sofre transformação química no nosso dia a dia são as frutas. Elas
ficam verde, amadurecem e ficam podres. Outra evidência é a formação de um sólido. Alguns componentes químicos, quando se misturam, formam um sólido. Outra evidência, a liberação de calor, ou seja, a queima. Uma fogueira, por exemplo, é uma transformação química. E a última evidência que nós vamos aprender é a liberação de gás. Observe esse exemplo. É uma pastilha efervescente na água. Ela está liberando gás. Aprenderam as transformações? Agora eu quero ver vocês fazendo os exercícios que estão lá no aplicativo. Um beijo e até a próxima aula.